Greve de ônibus atinge a capital paulista nesta quarta-feira. Um panorama do que acontece agora nas ruas da cidade, começando com a região leste. Alô, Lucas Josino, bom dia, Lucas. Oi, Thaís, bom dia para você e para os nossos amigos da Rádio Bandeirantes. Nós falamos ao vivo do Terminal Itaquera, que é um dos mais movimentados da cidade de São Paulo. Com essa greve, 1,5 milhão de passageiros estão sofrendo, não conseguem pegar os ônibus pela cidade. Grande parte sai aqui da Zona Leste e vai rumo ao centro da capital. Por aqui, apenas aqueles micro-ônibus estão funcionando. Para a gente explicar de uma forma didática para o nosso ouvinte, são duas divisões de ônibus na cidade. Os micro-ônibus que ligam os bairros aos bairros, os trajetos pequenos de 2, 3 quilômetros, e os ônibus grandes que ligam o bairro ao centro ou a outras regiões da cidade. Por exemplo, tem muito ônibus que sai aqui da Zona Leste, do Terminal Itaquera, e vai para o Terminal Parque Dom Pedro. Ônibus que transportam mais de 15 mil passageiros todos os dias. Esses ônibus grandes não estão funcionando. Isso está atrapalhando a vida de muita gente. Uma dessas pessoas é a dona Luciene, que estava conversando comigo aqui agora há pouco. Vem para cá, dona Luciene. Bom dia, obrigado por falar ao vivo com a Rádio Bandeirantes. A senhora mora aqui em Itaquera e trabalha onde? Eu trabalho depois do Cemitério da Saudade. Eu pego ônibus aqui todos os dias para terminar o carrão. Aí chego lá, pego outro para chegar no meu trabalho. Que horas a senhora entra no trabalho? Eu entro 10 horas, eu saio 2 horas adiantada de casa, já para não chegar atrasada. Pois é, para ver como a vida já é sofrida, já é complicado porque a senhora precisa sair 2 horas antes para enfrentar o transporte público. Porque... Com greve de ônibus, como que é? Eu não sei como é que eu vou chegar lá não, que é muito difícil, né? Porque eu dependo de ônibus, eu não dependo do metrô, é de ônibus. Mas hoje eu vou ter que dar um jeito de chegar lá, porque o serviço está lá, né? E as coisas não esperam por ônibus que não tem, né? E a gente sai de casa para trabalhar com a certeza que os ônibus estão trabalhando, né? Para a gente chegar ao nosso destino, né? Aí eles resolvem fazer greve, tudo bem, que a greve é para eles, para os bem-estar deles. Mas eles devem pensar também que a gente que é trabalhador, a gente não pode passar essa situação, porque a gente paga. Então, eles tinham que ver isso de outra forma, não deixar a gente na mão, não é verdade? A senhora está coberta de razão. A senhora vai de metrô para o trabalho agora? Agora eu vou ver, vou de metrô, lá eu vou ver se tem alguma lotação para me chegar ao meu destino. Vai correndo então, dona Luciene, porque agora já é 8h30. Obrigado pela sua participação, bom dia, boa sorte. Bom dia para vocês também, bom trabalho. Thaís. É isso aí, o Lucas Josino trazendo aqui a vida real do que acontece hoje na cidade de São Paulo. A Ana Paula Rodrigues, também ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes agora, com a palavra do prefeito da cidade de São Paulo. Porque, Ana, deixa eu dividir aqui com o Pedro, o Cláudio, a Sônia, o ouvinte da Rádio Bandeirantes, uma impressão. Essa greve de hoje tá estranha. Por que tá estranha? A da semana passada, vamos combinar, também já estava estranha. Tá estranha porque os motoristas e cobradores conseguiram tudo o que queriam. Conseguiram muita coisa. 12% de aumento, retroativo. Gente, quem tem isso? Conseguiram, vida que segue, nada aconteceu. E aí, alguns dias depois, uma nova greve por causa do valor de ticket alimentação. É isso mesmo que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo? Olha, a gente tem o direito de questionar. Por quê? Porque o setor de ônibus é diferente de outros setores. É diferente do setor de restaurantes, se os garçons fizerem uma greve, certo? O setor de ônibus tem um vínculo com a Prefeitura de São Paulo. A conta fechada do setor passa pela tarifa e passa pelo que a Prefeitura repassa. Muitas vezes na história aqui, a gente que é jornalista e acompanha faz muito tempo o que acontece, já viu greve deflagrada pelo trabalhador que tinha interesse patronal, porque fortalece a negociação das empresas nessa queda de braço com o subsídio que é dado pela Prefeitura. A gente tem que fazer, assim, pelo menos perguntar, não ofende ninguém. O que está dizendo a Prefeitura até agora? Ana Paula Rodrigues, bom dia. Oi, Thaís, bom dia que é o ouvinte da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura também fala que essa paralisação é estranha. Essas foram as palavras, pelo menos, que o prefeito Ricardo Nunes usou em uma entrevista que concedeu à TV Band, ao Bora São Paulo, um pouquinho mais cedo. Desde a meia-noite a gente tem essa paralisação das linhas estruturais, como o Lucas Josino explicou aqui pra gente, 6.008 ônibus que estão parados nas garagens. E agora
agora, o que os sindicalistas querem é o pagamento pela hora de almoço, querem a hora de almoço remunerada, PLR e plano de carreira, que seriam negociados. Isso estava na pauta da discussão com as empresas e com a prefeitura. Querem uma cervejinha, uma porção de fritas também, Cláudio Humberto? Um café. De frente pro mar ali, nas areias lá de Alagoas, que você conhece tão bem. Esse cenário eles também querem também? Vão incluir na pauta, Cláudio, isso aí também ou não? Pois é o que falta, né? O cafunézinho ali básico, né? Esses caras, assim, essa pelegada, né, que controla, aparelha os sindicatos em nome de partidos políticos, estão sempre fazendo isso. Isso é quando a ligação é meramente política, que também a gente sabe que tem outras ligações perigosas aí entre sindicalistas e outras organizações, digamos assim, né? Então é preciso que o governo não ceda, que enfim, leve isso a cabo, evidentemente, com o objetivo de acabar com essa greve, mas é preciso que as autoridades, inclusive do Ministério Público, né, abandonem um eventual ativismo político, né, e vejam pelo lado da população. A gente vai ver aí, por exemplo, pega lá o Ministério Público do Trabalho, esse aí está cheio de ativistas. Aí eles só veem o lado da pelegada, não querem saber da população. São 1,5 milhão de pessoas sem ônibus. Essa senhora que o Josino entrevistou agora há pouco disse tudo. É uma trabalhadora, coitada. Ela precisa de transporte para chegar ao trabalho, para ganhar a vida, para levar o pão para casa. Ela precisa chegar ao trabalho, precisa voltar para casa, precisa... Enfim, e são 1,5 milhão de pessoas que precisam de ônibus para exercer o direito de ir e vir. E aí vem esses sujeitos, né, de maneira criminosa, sacaneando, trabalhador sacaneando o trabalhador. Porque o dono da empresa não anda de ônibus não, meu caro, anda de carrão. Né? E eles têm subsídio da prefeitura, também não terão prejuízo com a greve. Então, assim, é uma greve que tinha que haver uma maneira de criminalizar essa atitude, porque é uma greve bandida, é uma greve que faz da população é uma greve que faz desses 1,5 milhão de paulistanos reféns. Trata-se disso, é uma coisa criminosa mesmo. É preciso agir muito duramente contra isso. Bom, e nessa primeira paralisação que a gente teve, Cláudio, há cerca de 2 semanas, já houve um descumprimento ali de uma medida da Justiça que determinava 80% da frota circulando no horário de pico. Isso não aconteceu. O prefeito Ricardo Nunes falou sobre a multa que foi aplicada ao sindicato naquela época pelo descumprimento nessa primeira paralisação. Você falou que é um dia triste. Realmente é um dia triste, um dia que marca uma grande irresponsabilidade desse sindicato. Nós fizemos a liberação do rodízio na data de hoje e também a liberação dos corredores de ônibus para poder tentar minimizar um pouco o trânsito que deve ser ocasionado por conta dessa greve irresponsável dos motoristas e cobradores. E estamos aqui na SP Trans com o nosso jurídico, inclusive, acompanhando, aguardando aí o julgamento que será hoje às 15 horas. E aproveitando que eu estou falando isso, João, veja bem, se a gente tinha já uma decisão do Judiciário, do Tribunal Regional do Trabalho, para poder definir aqueles demais itens que ficaram pendentes da negociação, não tem, aliás, o menor sentido o sindicato ter defragado essa greve hoje e causar mais esse transtorno para a população de São Paulo, levando sofrimento para tantas e tantas pessoas. Aliás, para 1,5 milhão de pessoas. O sistema hoje de manhã era para atender 2.300.000 pessoas, dessas 2.300.000, 1,5 milhão de pessoas afetadas pela greve. Temos caixa, hoje a cidade de São Paulo tem uma saúde financeira muito positiva e evidentemente muitos desafios. De 0 a 10, qual a chance de manter 4,40 para esse ano, prefeito? 50%. Mas por que você pegou do YouTube? Bom, então é isso. O prefeito falou que na primeira paralisação houve uma multa aplicada de 1.400.000 às empresas que paralisaram e hoje eles querem aplicar uma multa pesada também nesses sindicatos. E na primeira paralisação, a prefeitura já afirmava que esse reajuste de quase 13% dos salários dos motoristas e cobradores sairia dos cofres da prefeitura por meio de subsídio ou de aumento de tarifa, porque há aí uma previsão de que esse reajuste custe por mês 45 milhões de reais aos cofres da prefeitura. E aí o prefeito fala, tem chance de subir ou não a tarifa? 50%, tem que aguardar. E agora há pouquinho, Ana, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o governador de São Paulo disse o seguinte,
mesmo se aumentar a tarifa de ônibus, tarifa do metrô e da CPTM, que são determinadas pelo governo, não sobem neste ano. Segundo Rodrigo Garcia, não teria sentido reduzir ICMS para baixar o valor da gasolina e, ao mesmo tempo, aumentar o valor do transporte público. Fica numa situação difícil também agora o prefeito Ricardo Nunes, politicamente. Como é que você aumenta o ônibus, sendo que as tarifas de ônibus, metrô e CPTM sempre foram paralelas, né? Exatamente. Isso, Thaís. E, Ana, são 675 linhas em São Paulo? Essas são as que estão paralisadas, Thaís. Sônia, só uma empresa não parou, a Express, que opera na Zona Leste de São Paulo. Agora tem mais informação ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, direto do terminal Grajaú, o repórter Igor Calian. Bom dia, Igor. Oi, Thaís, tudo bem? Bom dia. Boa quarta-feira para todo mundo. A gente segue acompanhando a movimentação do terminal Grajaú, extremo sul de São Paulo, que é um dos principais, não só aqui da região, como de toda a cidade. Para os amigos que nos acompanham no YouTube, já vai ver uma movimentação muito grande em uma catraca aqui no local. Por quê? As pessoas estão chegando pelos ônibus da Transwolf, que é uma das companhias aí que não aderiu a essa greve. Aliás, não aderiu àquela primeira e também não aderiu agora a essa greve. Só que quando as pessoas chegam aqui, não tem ônibus, não tem para onde ir. A única opção é CPTM. Resultado, aglomeração, uma muvuca daquelas durante toda a manhã de quarta-feira. E vale lembrar, muita gente vai ter que descer numa estação e depois seguir para o trabalho a pé. Afinal, não tem ônibus circulando pela cidade, ou pelo menos uma redução gigantesca em relação ao número de ônibus. Transporte por aplicativo, de acordo com a galera que vai passando por aqui, está descartada essa possibilidade. Está no valor dinâmico, aí fica realmente difícil pagar. Bom, e hoje, como a gente tem essa greve de ônibus na capital paulista, rodízio de placas para veículos de passeio está suspenso, corredores à esquerda e à direita exclusivos para ônibus, hoje liberados para carro, enquanto durar a greve.